Boa tarde para você, 5 horas, estamos no ar com a segunda edição do Jornal Câmara Notícia. Chegou sexta-feira e também chegou setembro, hoje é dia 1º. A gente começa com os destaques do Legislativo. Os vereadores contrários ao projeto Escola Sem Partido promoveram um debate aqui na Câmara. Essa proposta deve entrar em pauta na segunda-feira. Encaminhados à Prefeitura para resposta. Um dos documentos pede explicações sobre os abrigos disponíveis a moradores de rua. Outro requerimento quer saber sobre a manutenção de uma calha no córrego Pissarrão. E ainda os parlamentares aprovaram um pedido para a INDEC e a Secretaria de Transportes informarem os custos do transporte público. No Saúde e Bem-Estar, doação de órgãos. No primeiro semestre deste ano, o Brasil teve 500 mil pessoas que doaram, mas a fila de espera ainda é longa. O secretário de Finanças e Orçamento é o nosso convidado da entrevista semanal. Nós vamos tirar dúvidas do Refis 2017 e ainda falar sobre o caixa da Prefeitura. Vamos começar então com notícias da Câmara. Ontem, os vereadores contrários ao projeto de lei chamado Escola Sem Partido realizaram um debate com educadores no plenário. O plenário da Câmara recebeu o grande público na noite desta quinta-feira para o debate organizado pela autodenominada Frente Democrática, composta pelos vereadores Gustavo Peta, Mariana Conte, Pedro Tourinho e Carlão do PT. Com o tema Por uma Escola Democrática, o debate contou com a participação popular, que discutiu o projeto de lei número 213/2017, de autoria do vereador Tenente Santini. O PL, que institui no Sistema Municipal de Ensino o programa Escola Sem Partido, deve passar por votação na próxima segunda-feira. As especialistas em educação convidadas para a mesa do debate se posicionaram contra o projeto. Como pessoa que atua na educação há 40 anos, eu vou afirmar de maneira categórica: onde há pessoas, não há neutralidade. Cada um de nós é a soma de tantas outras coisas que nos constituíram. E nós não somos neutros. Eu trago para vocês 3 pontos em que eu acho que essa lei é absolutamente insustentável. Ela é insustentável do ponto de vista teórico, ela é insustentável do ponto de vista normativo, e ela é insustentável do ponto de vista prático. Depois de muitas ponderações das pessoas presentes ao plenário, os vereadores que organizaram o debate saíram satisfeitos com o resultado. Esse debate de hoje foi valioso para elucidar e isso mostrar que forças populares querem uma escola plural, crítica, que possa ter o debate e que nós temos que defender sempre, feito foi dito pela professora, o direito à livre expressão das pessoas e nunca propagar e difundir a censura. Professores, educadores, artistas, lutadores que entendem que a escola tem que ser um espaço democrático, plural, que nós não podemos permitir uma lei autoritária, uma lei que cerceia o direito de exercício da profissão do professor, que é a lei da mordaça, que é a lei da censura. Eu penso que os argumentos colocados aqui hoje vai ajudar com que a sociedade comece a ter um outro pensamento em relação ao que é a escola sem partido. Eu acredito que é importante que a escola seja democrática, que tenha pluralidade. A gente vive um momento em que a juventude tem acesso a muitas informações. No celular, as pessoas acessam o que elas quiserem. E é importante que a escola seja um espaço para discutir tudo isso. Reforçando então que a proposta Escola Sem Partido, de autoria do vereador Tenente Santini, vai ser votada na próxima reunião ordinária, na segunda-feira, já que ela tramita em regime de urgência. Agora vamos falar dos requerimentos aprovados na sessão de quarta-feira. Um dos documentos pede explicações sobre os abrigos para moradores de rua aqui na cidade. O vereador Jorge da Farmácia protocolou na Câmara um requerimento solicitando informações da Prefeitura sobre a situação dos abrigos para pessoas em situação de rua no município. Segundo o parlamentar, ele tem sido muito questionado nos bairros Parque Via Norte e Jardim Eulina sobre a quantidade de pessoas ocupando as praças públicas. Eu atuo bastante naquela região e eu estou tendo muitas reclamações ali referente a esses moradores, essas pessoas que ficam ali na praça
que frequenta aquela região. Aí eu fiz um requerimento para ver como que está sendo atendido, se está tendo algum déficit, o que está acontecendo nesses albergues nossos. Nós temos vários albergues aqui na nossa cidade de Campinas, para ver a atual situação que se encontra. No requerimento, o vereador quer saber se os abrigos existentes são suficientes para atender a demanda e também se as pessoas em situação de rua recusam esse atendimento. A intenção de Jorge da farmácia é oferecer uma vida mais digna para essas pessoas. Todas as pessoas que vivem na rua, algum motivo têm. Então eu acho que Campinas é uma cidade acolhedora e a maioria dessas pessoas também, infelizmente, não é daqui de Campinas. Então qual que é a nossa ideia também? De tentar resgatar essas pessoas, para ver onde que estão os familiares dela, para que nós possamos dar um destino e dar uma vida digna, porque aliás são cidadão e como são cidadão nós temos que tratar todos iguais perante a nossa lei. Um outro requerimento quer saber sobre a manutenção de calhas no córrego Pissarrão. Vamos entender na reportagem. O vereador Pedro Tourinho falou em entrevista na última sessão sobre o requerimento dele, que pede informações à prefeitura sobre manutenção das calhas de escoamento do córrego Pissarrão no Jardim Miranda. Foi feita uma obra que colocou grandes calhas, grandes placas de concreto armado, fazendo uma calha para o rio. Só que essas placas se soltaram por causa das grandes correntezas, elas se soltaram, algumas delas inclusive obstruíram já a passagem por baixo da Anguera, causando alagamentos importantes, né? E elas estão hoje em estado de manutenção muito precário. De acordo com o vereador, esse trecho do bairro recebe muita água. O Jardim Miranda sempre foi prejudicado, sempre foi assolado por enchentes, porque quando chove muito, drena uma imensa quantidade de água. Essa quantidade de água vai ser represada justamente na passagem ali por baixo da Anguera. O parlamentar descreveu os problemas. O cimento já soltou, já se desprendeu de parte delas com então a armação de ferro exposta, algumas estão soltas no meio do rio. Eu estou falando de peças grandes, com 4 metros por 3 metros, né, que pesam toneladas e que de fato precisam de manutenção, senão todo o benefício que a construção dessa calha ofereceu para aquela comunidade vai se perder e o que a gente pode ver, na verdade, é uma tragédia. Campinas tem a segunda maior tarifa de ônibus do país, perde apenas para a capital federal, Brasília. O bilhete hoje custa R$ 4,50. De olho nesse valor, os parlamentares aprovaram um pedido que pede a planilha de custos do transporte público aqui da cidade. Na 50ª reunião ordinária, os parlamentares aprovaram um requerimento de autoria do vereador Rodrigo da Farma Dick, que solicitou da Prefeitura informações sobre os custos que compõem a tarifa de ônibus do Sistema Público de Transporte Municipal. Eu recebi um comunicado de um promotor que entrou com uma ação civil pública questionando o aumento da passagem no ano de 2014. E também para eu ter mais subsídios, para eu me inteirar melhor sobre essa ação e sobre os custos do transporte coletivo na cidade de Campinas. Fiz vários apontamentos, vários questionamentos e requerimentos para a Prefeitura para que a Secretaria de Transporte forneça essas informações para que eu também consiga fiscalizar. O vereador informou que quando receber a resposta do Executivo, pretende analisar as planilhas e dar andamento nas reclamações dos munícipes. Com essa planilha de custo e outros requerimentos de informações que a Prefeitura vai ter que repassar para a Câmara, nós vamos poder estar questionando e avaliando bem justamente o contrato que tem da empresa com a Prefeitura. Todos esses requerimentos que foram apresentados vão ser encaminhados à Prefeitura, que tem 30 dias úteis para a resposta. E a seguir a gente conversa com o secretário de Finanças, Tarcísio Sintra, na nossa entrevista semanal. Está acabando o prazo do programa de regularização fiscal. Você vai saber também como anda o caixa da Prefeitura. E no Saúde e Bem-Estar, a doação de órgãos é o tema da campanha no mês de setembro. Aqui no país, 500 mil pessoas doaram órgãos no primeiro semestre. Agora são 5h10. O Conexão Cultural desta semana bate um papo com o diretor de teatro, Diego Moscovitch, que vai nos contar um pouquinho da peça Neva e também traçar um panorama do teatro no Brasil. É nesta sexta-feira. Isso aí, sexta-feira, às 18h. Aqui na TV Câmara. Até lá. Tchau, tchau.
na verdade não é necessário. A cera, ela é uma proteção natural da pele do ouvido, que lá dentro do canal é muito sensível, muito fina. O ideal é que a gente deixe ela ser removida naturalmente. O próprio corpo tem mecanismos para isso, com a movimentação da mandíbula, a cera vai saindo aos pouquinhos. Então, o uso de cotonetes não é recomendado e o ideal é que a gente limpe somente com uma flanela ou uma toalhinha úmida até onde o dedo alcança. A Prefeitura de Campinas confirmou agora há pouco o primeiro caso de chikungunya adquirido aqui na cidade. A paciente é uma idosa entre 60 e 70 anos, moradora do Jardim Nova Europa. Ela teve os sintomas em junho, mas passa bem. Em Campinas foram investigados 33 casos, 9 foram confirmados. Na segunda-feira a gente traz uma reportagem completa sobre esse caso. Vamos falar agora de saúde. Doação de órgãos é um dos temas do quadro semanal de hoje. 500 mil pessoas doaram órgãos neste primeiro semestre aqui no país, mas a fila de espera a gente sabe que é muito longa. O Saúde e Bem-Estar começa falando sobre 2 leis municipais ligadas à saúde e que são lembradas na última semana de agosto. As 2 leis são de 2012. Uma, de autoria do ex-vereador Paulo Oia, criou a Semana Municipal de Esclarecimento e Conscientização sobre Esclerose Múltipla, caracterizada por atrofia cerebral acelerada. Uma doença crônica autoimune que atinge 2,5 milhões de pessoas em todo o planeta. Só no Brasil, são mais de 40 mil. A outra, de autoria da ex-vereadora Leonice da Paz, instituiu em Campinas a campanha de combate à desnutrição infantil. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, mostram que a desnutrição infantil vem diminuindo na América Latina. Apesar disso, atualmente cerca de 6 milhões de crianças ainda sofrem de desnutrição crônica na região. Dessas, 700 mil crianças sofrem com desnutrição aguda, sendo 9 mil menores de 5 anos. E agora uma boa notícia para quem está na fila de transplante de órgãos. No primeiro semestre de 2017, 1.666 pessoas doaram órgãos aqui no Brasil. O número não é capaz de dar conta da fila de espera. São 33 mil pessoas aguardando por uma doação no país. Segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, apenas no primeiro semestre deste ano, 1.158 pessoas morreram à espera de um transplante. E há décadas, pesquisadores vêm estudando a possibilidade de diminuir essa escassez se utilizando de órgãos como fígado, pâncreas, coração e pulmão de animais. Agora, o foco das pesquisas é principalmente os porcos, que têm órgãos de um tamanho e funcionamento similar ao dos humanos. Mas, para que o transplante de porcos para humanos seja possível, os cientistas precisam superar alguns desafios. O principal deles é criar animais com órgãos que sofram menos rejeição pelo sistema imunológico das pessoas. O governo federal anunciou que vai disponibilizar pelo SUS os exames pré-nupciais. Sabe para que servem? Os exames pré-nupciais são fundamentais para o casal que pretende engravidar, para a gente diminuir risco durante a gravidez, expondo tanto a gestante quanto o feto a doenças que podem estender ao longo da vida, tanto da mãe quanto também do seu recém-nascido. Esses exames são indicados para todas as pessoas que pretendem casar e ter filhos? Os básicos para todo mundo. Sim. E os exames citogenéticos e pesquisa de cariótipo só para aqueles que têm risco. Quem tem risco é quem tem algum caso de doença genética, tipo X frágil. Os primos, não necessariamente, você não precisa fazer, você tem que oferecer. Um exame pré-nupcial pode custar até R$5 mil quando feito por uma clínica particular. De acordo com o que anunciou o ministro da Saúde, Ricardo Barros, esses exames vão ser oferecidos pelo SUS. Isso pode ser considerado um avanço? Tem uma regulamentação para situações específicas, não é aberto a todo mundo, porque não, a necessidade de todos fazerem é só quando tem exposição de ocorrência alta
E aí acho isso um grande avanço, uma tranquilidade para os casais que pretendem engravidar. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Tchau, tchau. Fim de semana vai ter temperaturas um pouco mais baixas, viu? Esses ventos que vieram do litoral devem continuar também no sábado e no domingo. Vamos ver as temperaturas? Sabadão, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Já no domingo, o tempo muda um pouco, o dia fica mais nublado, com mínima de 10 e a máxima de 23 graus. Os dados são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Hora da nossa entrevista semanal, a Prefeitura anunciou que até o momento, com a arrecadação do Programa de Regularização Fiscal, o Refis 2017, foi de 26 milhões e meio de reais, o que corresponde mais ou menos a 33% do esperado, já que a expectativa é arrecadar até o fim do programa 80 milhões. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o secretário de Finanças, Tarcísio Cintra. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal, secretário. Obrigado, boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. 26 milhões e meio de reais está longe um pouco da expectativa que a Prefeitura espera. O prazo de negociação do Refis até o dia 15 de setembro. Está dentro do esperado para esse prazo ou é pouco ainda perto do que a Prefeitura quer arrecadar? Lembrando que o Refis começou dia 18 de julho. Esse Refis ele tem 60 dias, ele começou em julho, vai se encerrar agora no dia 15 de setembro, daqui a 2 semanas. E a expectativa de arrecadação de 80 milhões é para o ano de 2017. Então, nós temos, já recebemos 26 milhões e meio, ainda temos esses 8 dias úteis para os contribuintes poderem aderir ao Refis. E a expectativa é que, com os pagamentos à vista, mais os parcelamentos, até o final do exercício, nós tenhamos gerado receita para a Prefeitura da ordem de 80 milhões. Agora, como funcionam os descontos? Vamos lembrar para o pessoal de casa e também onde a população pode negociar o Refis. Os descontos eles são variáveis dependendo do prazo. Para pagamento à vista é 80% de juros e multa e 80% e 60%. E conforme vai aumentando o prazo, vão diminuindo os descontos. A população pode procurar o Porta Aberta na sede da Prefeitura, no Paço Municipal, ou nos agilizas do Ouro Verde, do Campo Grande, de Barão Geraldo e de Souzas. Todos esses lugares que o secretário citou aqui, você encontra no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br/Refis 2017. Está aí na sua tela o endereço para tirar mais dúvidas. Agora, para quem renegociar a dívida e não cumpriu o acordo, tem algum tipo de punição, secretário? Porque o Executivo está dando uma chance aí da pessoa quitar o débito. A chance do contribuinte que tem débitos com a Prefeitura poder regularizar e, no caso de estar havendo processo judicial, o processo é interrompido, ou no caso de haver protesto, o protesto é suspenso. Então, a pessoa regulariza. No caso de haver o parcelamento e o contribuinte, por uma outra razão, ele romper o acordo, volta-se ao crédito original. Se ele não deixar de pagar 3 parcelas consecutivas, rompe-se o acordo e todos os benefícios que foram dados no Refis dos descontos de juros e multa serão cancelados. A dívida volta ao valor original, abatendo o que já foi pago. É bom o contribuinte prestar bastante atenção aí na hora de fazer essa negociação. O Refis ele foi anunciado em maio pela Prefeitura, a Câmara aprovou já no fim de junho, tramitou em regime de urgência a proposta. E o Refis foi anunciado porque o rombo das contas do município, na época, estavam estimados em 250 milhões de reais, segundo a Secretaria de Finanças. Agora, em agosto, a estimativa diminuiu um pouco do déficit, de 200 milhões. Teve uma alta de 10% na arrecadação no primeiro semestre, que também foi anunciada. O que o Executivo tem feito, secretário, além do Refis, para tentar balancear as contas da Prefeitura? A Prefeitura estabeleceu uma meta de redução de gastos ou de adequação dos gastos dentro da disponibilidade financeira para reduzir o déficit. Então, nós temos dentro do Executivo um comitê gestor formado por 4 secretários. Nós temos reuniões diárias dentro desse comitê, onde são aprovados e revistos todos os gastos. Com isso, nós estamos priorizando os gastos que não são comprimíveis, vamos chamar assim, onde
evitando o desabastecimento para a população. Nós temos alguns problemas, estamos tentando gerenciar esses problemas, mas com esse comitê gestor que nós estamos trabalhando, nós estamos buscando adequar o orçamento, a disponibilidade financeira ao gasto. A gente pode falar numa tendência para o segundo semestre de também alta na arrecadação. Qual que é a expectativa para esse segundo período? Esse segundo semestre ele sinaliza que deve ser melhor do que o ano passado. Então, uma ligeira retomada econômica, algumas ações, no caso do Refis, vamos arrecadar nesse segundo semestre, mas o importante é que a volta da receita para cumprir os compromissos passa pela melhoria da atividade econômica, que são os dois grandes fontes de receita da Prefeitura, que é o ISS e o ICMS, e os dois dependem da atividade econômica. Quando o senhor anunciou nessa redução do déficit de 250 para 200 milhões, o senhor também disse em entrevista que não se confirmaria essa redução se, por exemplo, houvesse um reajuste dos salários dos servidores municipais. Nós temos uma greve dos servidores aqui em Campinas. Hoje, inclusive, a Justiça deu uma decisão favorável à Prefeitura, que desconta o salário dos grevistas. Como a Finanças vê a proposta do sindicato? Realmente não tem condições de negociação esse ano? Nesse momento, nós não temos condições de fazer nenhum tipo de proposta. Nós estamos com 42,9 estimando do comprometimento da receita, 52,9 do comprometimento da receita com a folha de pagamento, de um limite de 54. Então, qualquer ação de reajuste de salário nesse momento, ela é impossibilitada pela indisponibilidade financeira e por estarmos muito próximo ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Secretário, para a gente explicar para a população, o que acontece quando a Prefeitura fecha o ano com dívidas, que é uma situação que acontece em Campinas, mas também em muitos municípios do Brasil. Os municípios do Brasil, não é privilégio de Campinas, a questão da crise. Tá? Então, a grande maioria dos municípios estão com problemas, então, a atividade econômica diminuiu. Então, diminuindo a atividade econômica, diminui a entrada de recursos nos cofres municipais e o desemprego, que hoje, infelizmente, é muito alto, atinge cerca de 13% da nossa população e a falta do emprego. A pessoa que está desempregada acaba perdendo o recurso dela e perdendo, em grande parte, os planos de saúde, isso gera uma demanda adicional nos serviços que a Prefeitura presta, de saúde, de educação, de assistência social. Então, isso gera mais despesas para a Prefeitura, razão pela qual nós temos esse déficit. A partir do momento que nós viramos um exercício com dívidas para pagar, comprometemos o exercício seguinte. Então, o nosso objetivo é minimizar ao máximo as dívidas deste ano para gerar menos dispêndio para o ano que vem, para poder o ano que vem começar alguma retomada no atendimento às demandas sociais da nossa população. Secretária, a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi votada aqui no primeiro semestre e já prevê um orçamento menor para o ano que vem, um encolhimento na arrecadação de 1,5%, totalizando 5,3 bilhões em recursos para 2018. Será um ano de poucos investimentos? O ano que vem vai ser um ano que está comprometido com o custeio. O orçamento que nós já estamos elaborando, devemos encaminhar para essa casa até o final desse mês de setembro. Ele vai ser o valor da LDO, ou seja, o orçamento de 2018 vai encolher em relação a 2017. Então vai ser um ano que nós vamos trabalhar muito justos para buscar executar as despesas do ano de 2018 nos níveis que nós estamos executando no ano de 2017. A gente recebeu hoje, então, o secretário de Finanças, Tarcísio Sintra. Muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso jornal, secretário. Muito obrigado pela oportunidade e bom final de semana aos telespectadores. E você que acompanha o Jornal Câmara Notícias já sabe que sexta-tarde é dia de conferir os destaques do Universo Épico de sábado. Oi, Michel. Olá, o Universo Épico dessa semana tem duas convidadas no estúdio. Primeiro, a gente vai bater um papo com a escritora Priscila, que vai falar sobre a coletânea de contos de fantasia Universos Extraordinários. Essa é uma coletânea muito bacana, escrita por vários autores, por 25 autores da editora Pendragon, chama Universos Extraordinários. E nessa coletânea, cada um de nós, que somos autores da casa, vamos levar o leitor em mundos diferentes. E ainda sobre contos, tem a Camila, que organizou um livro de terror, também com várias histórias de morrer de medo.
A Sociedade dos Corvos começou com um grupo que eu criei no Facebook para falar sobre literatura e sobre concursos literários, né? Eu vou mostrar os bastidores da terceira temporada de Narcos, as novidades do filme que a youtuber Kéfera está participando e os lançamentos de games da semana. Nosso encontro é sábado às 2 da tarde, hein? Com reprise no domingo às 5. Tô te esperando! E mais um recado, hoje começa o mês Carlos Gomes, que existe no calendário oficial aqui da cidade desde 2014. Vários eventos culturais acontecem na cidade em homenagem ao maestro que nasceu aqui em Campinas. Hoje tem um recital que acontece lá no auditório do Centro de Ciências, Letras e Artes, que fica na rua Bernardino de Campos, número 989, no centro. O endereço está aparecendo aí para você. E eu lembro também que, em homenagem a Carlos Gomes e a música clássica erudita, a TV Câmara Campinas tem o programa Terra de Carlos Gomes, que é exibido todos os domingos às 7 da manhã. E hoje a gente encerra essa edição com a composição O Guarani, uma das mais conhecidas de Carlos Gomes. E também, como é sexta-feira, vamos ver imagens aí da florada do ipê amarelo pela cidade. No auge desse tempo seco é que essas árvores emprestam seu colorido para a cidade. Bom fim de semana para todo mundo e até segunda-feira. Thank you.